Todo mundo conhece Os Simpsons. É uma das séries de maior duração nos Estados Unidos. Mas por trás da sátira, do caos, da família disfuncional e de suas aventuras malucas, esconde-se um segredo sombrio. Durante muitos anos, os Simpsons fizeram previsões e profecias que se revelaram muito precisas. Desde a previsão do surto de Covid-19 em 2020 até a ascensão de Kamala Harris ao poder como a primeira mulher negra a ocupar o cargo de vice-presidente, os Simpsons demonstraram níveis de precisão sem precedentes. Então, o que eles têm a dizer sobre 2024? Prepare-se para se surpreender com 17 previsões chocantes sobre os Simpsons para 2024. Número 17. As ambições presidenciais de Trump para 2024. Será que os roteiristas e produtores de Os Simpsons estão experimentando magia negra? Será que eles têm uma bola de cristal que lhes permite prever o futuro com precisão? Porque as previsões deles sempre parecem ser precisas. E isso é, no mínimo, muito estranho. Embora, como você provavelmente sabe, esta série animada estivesse repleta de previsões surpreendentes que se concretizaram, causando admiração e encantamento em todos os corações e mentes. No entanto, essas pessoas decidiram ir um passo além, e sua previsão mais espetacular foi quais seriam as ambições presidenciais de Trump em 2024. Para restaurar a grandeza e a glória da América, anuncio esta noite minha candidatura à presidência dos Estados Unidos. Na terça-feira, 15 de novembro de 2022, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indiscutivelmente um dos presidentes mais controversos da história do país, dependendo do ponto de vista, decidiu que era hora de recuperar o trono que perdeu em 2021. Mas, como prometi, eu sou a sua voz. Em seu estilo bombástico habitual, Trump subiu ao palco e expressou suas ambições com essas palavras icônicas. Para restaurar a grandeza e a glória da América, anuncio esta noite minha candidatura à presidência dos Estados Unidos. Foi então que o roteirista da série, Al Jean, decidiu que era hora de ele brilhar novamente. Ao compartilhar uma cena de um episódio de 2015 da série animada, o Sr. Jean mostrou ao mundo que, de alguma forma, eles haviam previsto esse desenvolvimento antes mesmo de Trump anunciar suas intenções. No episódio de 2015 intitulado Bart para o Futuro, Homer Simpson pode ser visto voando ao lado de uma placa ao fundo que dizia Trump 2024. Coincidência? Isso aconteceu antes de Trump assumir o cargo, então essa informação está deixando todo mundo na internet maluco. Mas por mais maluca que seja essa previsão, a próxima leva tudo a um nível completamente novo. Além das loucuras dos personagens e do fato de Os Simpsons ser um programa realmente bom, o que é totalmente uma questão de preferência pessoal. Um dos principais fatores que o tornaram um dos favoritos dos fãs são suas previsões aparentemente precisas. Este é ainda mais estranho que o primeiro. Embora se acredite que o programa preveja a chegada de muitos dispositivos tecnológicos inovadores, você concordará que, neste caso, a observação é precisa demais para ser algo além de uma mera coincidência. Levamos você numa viagem de volta ao episódio 17 da 23ª temporada da série. Há uma cena neste episódio em que Homer perde o emprego porque seu empregador substituiu todos os funcionários humanos por robôs. Parece familiar? Considerando os avanços astronômicos na robótica e na inteligência artificial, é possível que num futuro próximo, talvez já em 2024, os humanos comecem a perder seus empregos para robôs equipados com IA? Você provavelmente já ouviu falar de garçons robôs no Japão e em outros países. Será este o fim do trabalho humano como o conhecemos? Ou será que estamos apenas exagerando no pânico com a ameaça de uma dominação por robôs? Esperemos que isso nunca aconteça. Mas se isso acontecesse, os Simpsons teriam o maior prazer em informar o mundo, dissemos. O que vem a seguir é realmente bizarro e vai te fazer pensar se os roteiros dessa série foram escritos por alienígenas ou algo do tipo, porque a semelhança com eventos reais é absolutamente impressionante. Se você não acredita, convidamos você a assistir ao 6º episódio da 27ª temporada da série. Neste episódio, Lisa descobre que o governo está à procura de voluntários para participar da migração para Marte.
Ela se ofereceu como voluntária com entusiasmo, assim como o resto da família. Eles viveram aventuras incríveis durante o resto do episódio, mas no final das contas o veículo deles quebrou e eles não conseguiram chegar a lugar nenhum. Mas isso não é tudo. Este episódio sombrio termina com um olhar retrospectivo para 2051, quando Marge e Lisa já estavam morando em Marte. Se isso não lhe parece familiar, provavelmente você está vivendo em uma caverna. Todo mundo sabe dos planos de Elon Musk para colonizar o planeta vermelho. Ele vem falando disso sem parar há anos, e até criou sua própria empresa de exploração espacial com esse propósito. Por que as datas de lançamento para Marte apresentadas neste episódio dos Simpsons são tão semelhantes aos planos de Elon Musk? Será que os roteiristas e produtores estão escondendo algo de nós? Por ora, vamos assumir que tudo isso é uma coincidência. Mas esse tipo de coincidência certamente levantará muitas questões para quem assistiu a esse episódio. Sam? Você ouviu direito. Por mais estranho que pareça, em um episódio de Os Simpsons, os personagens se deliciam com uma iguaria na forma de comida digital. Como isso é possível? Você pergunta. Confira você mesmo neste episódio espetacular, que apresenta uma cena em que Homer e Marge alimentam seus visores de realidade virtual com doce de leite através de um canudo. Embora essa seja uma das previsões mais ousadas feitas no programa, pode haver um fundo de verdade nela. Antes de descartar essa ideia como algo impossível, permita-nos apresentar o Aerobanquets RMX, uma experiência culinária incomparável. Esqueça os pratos requintados em restaurantes luxuosos, exclusivos e da moda, e descubra o verdadeiro sabor da comida no mundo digital. Embora as empresas de realidade virtual tenham feito progressos tremendos em muitas áreas, incluindo jogos, arte e até mesmo imóveis, há algo absolutamente fascinante nisso. Segundo os responsáveis por essa estranha experiência, o objetivo do projeto é mudar a percepção humana e a forma como vivenciamos a comida. Será que essa experiência se tornará comum em 2024? Acho que teremos que esperar para ver. Essa guloseima virtual tem gosto de merda. Morfina. Tradutor de bebês. Quer saber exatamente o que seu bebê precisa quando começa a chorar? Então, esta próxima invenção é perfeita para você. Ok, isso é bem legal. Mas por que os Simpsons já sabiam dessa invenção muito antes de nós? O que exatamente é um tradutor para crianças? Bem, é exatamente o que o nome sugere. Um dispositivo que pode finalmente resolver o antigo mistério do que as crianças realmente querem. Meu pequeno tradutor, me dê muita atenção e me entretenha. Maggie, fale! No episódio 24 da terceira temporada do programa, intitulado Brother, Can You Give Me 2 Cents? Herb Powell, meio-irmão de Homer, inventou um dispositivo mágico que lhe permitia traduzir a fala de bebês em fala real. Bem fascinante, não é? Mas será possível recriar um dispositivo assim no mundo real? Ou será apenas uma ideia fantástica que nunca se concretizará? Para a maioria de vocês que dizem não, isso nunca se tornará um produto real. Provavelmente vocês não leram o título deste vídeo, não é? Porque uma empresa chamada Zoundream finalmente construiu uma máquina que vai te impressionar. Uma empresa suíça de software afirma ter desenvolvido uma solução tecnológica fascinante que utiliza o poder da inteligência artificial para determinar exatamente o que os bebês que choram querem. Eles precisam de consolo? Eles estão com fome? Ou talvez eles só queiram que você se livre daquele seu tio feio? Você poderá determinar exatamente o que seu filho deseja em um futuro muito próximo, talvez até mesmo em 2023. Agora surge a questão, será que a arte imitou a vida? Será que a vida imitou a arte? Deixamos a decisão a seu critério. Uma mulher na presidência. Os Estados Unidos da América estão preparados para colocar uma mulher no cargo mais alto do país? Estamos preparados para uma presidente mulher? Embora não haja dúvidas sobre a eficácia de uma mulher como presidente, e as mulheres tenham comprovado repetidamente sua excepcionalidade no campo da política, existem tantos homens nos Estados Unidos que pouquíssimas mulheres tiveram a oportunidade de percorrer os corredores do poder que levam à Casa Branca. Mas será que os Simpsons se importam com toda essa política tecnológica? Na verdade, De Volta para o Futuro, Lisa se torna a primeira mulher presidente dos Estados Unidos da América. Sam? Tenho orgulho de ser a primeira mulher heterossexual presidente dos Estados Unidos.
Neste episódio, o país faliu devido às decisões financeiras terríveis tomadas pelo fictício presidente Trump. E Lisa teve que implementar um aumento de impostos para corrigir a situação. Mas, com a aproximação das eleições de 2024, talvez os Simpsons estejam prontos para atacar novamente. Muitas pessoas dizem que esse sonho já se tornou realidade quando Kamala Harris se tornou a primeira mulher negra a ocupar o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos. Mas podemos ir um passo além? Estaríamos testemunhando a possibilidade de uma mulher ocupar a sala oval? E desta vez teremos que esperar para ver. Número 1. Buraco Negro. Aqui está algo que definitivamente vai te deixar apavorado. Estamos de volta à 24ª temporada da série. E desta vez vamos analisar o segundo episódio, que foi ao ar em 24 de março de 2013, intitulado Treehouse of Horror 23. O episódio acompanha as aventuras de uma família disfuncional tentando escapar da fúria de um misterioso buraco negro que ameaça engolir toda Springfield e transformá-la em um mundo de trevas e vazio. Após criar acidentalmente um demônio espacial aterrorizante, Lisa o leva para casa para proteger a todos. Mas, como você já sabe, sempre que os Simpsons estão envolvidos, o caos inevitavelmente se instala. Ao final do dia, o buraco negro havia engolido toda Springfield, deixando Maggie sozinha na cidade em ruínas. Embora seja sem dúvida ficção, muitas pessoas temem que possamos estar à beira de um evento natural catastrófico, como o mundo nunca viu antes. No entanto, segundo os cientistas, o buraco negro mais próximo do nosso planeta está a cerca de 560 anos-luz de distância. Portanto, as chances de algo assim acontecer são pequenas. Mas isto é os Simpsons, e algumas de suas previsões mais incríveis se tornaram realidade. Então, devemos ter medo? Será 2024 o fim do mundo como o conhecemos? 10. Aerobarco do futuro. Você provavelmente já viu esse modelo em muitos filmes de ficção científica futuristas, mas ele ficou ainda melhor em Os Simpsons. Em Drama do Futuro, o episódio 15 da 16ª temporada de Os Simpsons, Bart e Lisa descobrem algo sobre o futuro da família. O que eles veem é realmente surpreendente. Nesse futuro hipotético, Homer e Bart viajam com estilo, passeando pelas ruas em seus carros voadores. Sem pneus, esses desgraçados podem ir a qualquer lugar. Essa referência é uma piada sobre tecnologia que vem sendo objeto de pesquisa e desenvolvimento há muitos anos. Mas será que 2024 será o ano em que finalmente veremos um carro voador? Antes de descartar essa ideia como mera ilusão, considere o seguinte. A Samson Sky, empresa sediada no Oregon, deverá começar a entregar seu carro voador Switchblade em 2024. O carro está em desenvolvimento há 14 anos. E agora, a marca não só está pronta para apresentá-lo ao mundo, como também para começar a entregá-lo aos seus clientes. Finalmente, você pode evitar engarrafamentos e a fúria no trânsito enquanto voa alto no céu. Mas a pergunta mais importante é, além da minha carteira de habilitação, também precisarei de uma licença de piloto para dirigir este veículo? Deixaremos isso para sua discussão. 9. Tecnologia holográfica. A tecnologia está se desenvolvendo em um ritmo tão acelerado hoje em dia que a maioria de nós não consegue acompanhar, mas os Simpsons estão anos-luz à nossa frente. Em um episódio, Bart vislumbra o futuro através de uma das maravilhas do professor Frink, e o que ele vê pode vir a ser uma profecia de eventos futuros. Um holograma de Bart Simpson. Nesse futuro hipotético, o perdedor Bart recebe uma mensagem holográfica convidando sua banda para um show em uma boate. Ei, Bobinho, sua banda pode tocar no meu clube hoje à noite. Mas como os Simpsons desenvolveram a ideia do uso generalizado da tecnologia holográfica? Será que 2024 será o ano em que os hologramas se tornarão tão comuns quanto os celulares? Pode ser um grande passo, mas você entendeu a ideia. Na conjuntura atual, o mundo foi presenteado com uma tecnologia inovadora conhecida como hologramas DreamHack HD3. Esta fascinante vitrine holográfica de 3 lados pode exibir uma imagem tridimensional de qualquer pessoa ou objeto de qualquer lugar do mundo. Imagine-se sentada no seu quarto assistindo seu namorado te ensinar a última dancinha do TikTok, mesmo ele morando do outro lado do mundo. Seria muito legal, não é?
Embora essa tecnologia notável esteja disponível em apenas cerca de 500 lojas da Best Buy em todo o país, será que veremos uma adoção mais ampla? Ou talvez até mesmo uma descompressão da plataforma? Em 2024? Parece ambicioso, mas se concretizar, sempre nos lembraremos de que os Simpsons fizeram isso primeiro. Número 8. A presidência de Ivanka Trump. Os roteiristas de Os Simpsons são fascinados por Donald Trump e sua família. Antes de responder a essa pergunta, considere o fato de que, em um episódio da série, transmitido em outubro de 2016, os roteiristas insinuaram sutilmente que Ivanka Trump, filha do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, se candidataria à presidência. Neste episódio, Homer Simpson aparece usando um broche com a inscrição Ivanka 2028. Será que esta é mais uma previsão certeira desta série? Ivanka Trump tem realmente alguma chance de se tornar presidente, mesmo sendo uma figura influente na política americana? Mas essa não foi a primeira vez que Ivanka apareceu no programa, pelo menos não interpretando sua personagem. Ela também apareceu em um episódio de 2017 no qual substituiu Ruth Bader Ginsburg na Suprema Corte, usando uma toga e brincos de sua coleção. Você ficaria surpreso ou surpresa se Ivanka Trump se candidatasse à presidência? Deixaremos essa questão também para vocês decidirem. 7. A inteligência artificial está saindo do controle. Com o recente e tremendo desenvolvimento da inteligência artificial, temos realmente certeza de que não estamos permitindo que a tecnologia nos derrote? Estaremos, num futuro próximo, à mercê daquilo que nós mesmos criamos? Antes de descartar esses relatos como medo irracional espalhado por teóricos da conspiração, você deveria ouvir o ex-engenheiro-chefe do Google, que perdeu o emprego depois de revelar ao mundo que a mais recente inteligência artificial da empresa havia se tornado senciente. Existem semelhanças entre a forma como Lambda pensa e a forma como os humanos pensam. Ou entre a forma como os humanos pensam. Isso significava que ele evoluiu por conta própria e era capaz de sentir coisas. Isso é estranho. No passado, isso teria sido considerado uma mentira descarada, mas as palavras de um homem como Blake Lemoine, que era um engenheiro de alto escalão no Google antes de ser demitido, fizeram com que todos prestassem atenção e ouvissem. Mas os Simpsons nos passaram a perna. Nos episódios de 1994 intitulados Itchy and Scratchy Land, a família visitou uma versão assustadora da Disneylândia, operada inteiramente por robôs. Conforme os eventos se desenrolavam, os robôs começaram a enlouquecer e a assassinar todos. Embora isso ainda seja uma perspectiva distante, já que talvez não vejamos algo tão distante até 2024, levanta sérias preocupações sobre até onde somos capazes de chegar em termos de inteligência artificial. Se esta criação humana evoluir ao ponto em que a humanidade se torne um incômodo, para onde fugiremos? Número 6. Controle da mente. Através da música. O governo está tentando controlar você por meio de uma série de processos subconscientes. Essa é a mensagem que muitas pessoas receberam após assistirem ao episódio 14 da 12ª temporada de Os Simpsons. Mas será que podemos realmente culpar alguém por analisar demais as previsões dos Simpsons? Afinal, eles estavam certos muitas vezes. Neste episódio, um produtor musical escolhe Bart, Nelson, Milhouse e Ralph para formar um grupo de festa tocando os sucessos da boy band. No More Evil, né? No entanto, por baixo da superfície, havia um plano diabólico. Em seu sucesso, Drop the Bomb, que veio acompanhado de um videoclipe com o estranho verso Ye Van Eat New Jaw no refrão, o grupo controlou subconscientemente a mente dos ouvintes, transmitindo mensagens subliminares. Se você soletrar essa frase estranha ao contrário, ela se lê: Junte-se à Marinha. À medida que a música se espalhava, começou a influenciar toda a população de Springfield. Durante um confronto com o diretor musical, Lisa descobriu que ele era, na verdade, um tenente da Marinha. Segundo ele, a música tem sido usada há muito tempo para recrutar jovens para as Forças Armadas. Isso ficou especialmente evidente durante a Segunda Guerra Mundial. Quero dizer, no mundo real. Durante a guerra, os Estados Unidos tentaram usar o entretenimento como forma de propaganda, considerando o cinema uma das armas de propaganda mais poderosas à disposição do país. Essa é, na verdade, uma citação direta do Escritório de Serviços Estratégicos, agora conhecido como CIA. Muitas pessoas também questionam a natureza da música em nossa época, com suas letras cativantes e repetitivas e melodias hipnóticas.
Será que temos sido controlados pelo governo durante muitos anos sem o nosso conhecimento? Será que veremos esse fenômeno com ainda mais frequência em 2024? Este tema tornou-se uma mina de ouro para teóricos da conspiração que usam essa discussão para apresentar suas teorias sobre entretenimento e governo. Chegou a hora da seleção de assinantes de hoje. Ao longo dos anos, muitas pessoas assistiram, maravilhadas, à concretização das previsões e profecias dos Simpsons, uma após a outra. Desde a morte de Kobe Bryant até a previsão precisa do resultado do Super Bowl. Esta série provou ser um bom indicador de eventos futuros. A maioria das pessoas ficou particularmente surpresa quando suas previsões sobre a candidatura de Trump à presidência em 2024 se concretizaram. Embora todos esses eventos possam parecer extraordinários, devemos lembrar que são meras coincidências. Ou pelo menos os produtores querem que acreditemos nisso. Mas existem teorias da conspiração, algumas verdadeiramente malucas, que especulam que deve haver algo mais acontecendo nos bastidores. Você acha que há algo mais por trás dessas descrições detalhadas? Ou serão apenas simples coincidências em que todos querem acreditar? Compartilhe suas ideias conosco na seção de comentários. Agora vamos voltar ao filme. 5. Willie Nelson vai nadar. Nem toda profecia dos Simpsons prevê desgraça e o fim do mundo. Algumas são puramente satíricas, como aquela de outubro de 1991, na qual o icônico cantor e compositor country atravessou o Canal da Mancha a nado, despertando imensa adoração de seus fãs. Willie Nelson é um dos personagens que aparecem com mais frequência no programa, geralmente interpretando a si mesmo. No entanto, nem tudo nesta série é feito com a máxima precisão no que diz respeito a datas, história, fatos e percepções do futuro. Não nos parece claro por que os autores decidiram incluir no filme uma cena em que Willie Nelson atravessa o Canal da Mancha a nado. Mas aqui devemos levar em conta o fato de que, além de previsões corretas e profecias precisas, Os Simpsons é simplesmente um filme de animação e seu propósito não é prever o futuro. Alguns desses escritores estavam apenas se divertindo escrevendo. Será que Willie Nelson realmente atravessará o Canal da Mancha a nado em 2024? Bem, provavelmente não. Por que você está perguntando? Ele já tem 90 anos, então temos certeza de que uma tarefa tão difícil não está no topo da sua lista de desejos. No entanto, se ele algum dia decidir realizar tal feito, será um espetáculo extremamente interessante. Número 4. Colapso econômico. Ok, voltando às nossas previsões pessimistas. Estarão os Estados Unidos caminhando para um grande colapso econômico que poderá nos levar de volta à Grande Depressão? Os analistas econômicos parecem pensar assim. Especialistas em economia preveem que os Estados Unidos poderão enfrentar momentos verdadeiramente desafiadores no próximo ano, dada a direção que a economia do país está tomando. Mas sejamos honestos, este não é um problema isolado. Todos os países do mundo estão passando por momentos difíceis neste momento. Considerando os efeitos da pandemia de Covid-19, da guerra entre Ucrânia e Rússia e de muitos outros conflitos ao redor do mundo, é um milagre que nossa civilização não tenha entrado em colapso. Então, o que exatamente isso tem a ver com Os Simpsons? Você pergunta. Bem, eles já nos avisaram sobre isso em 2000 em um episódio intitulado Bart para o Futuro. Você provavelmente concordará que este é um dos episódios mais famosos da série e um tema importante para muitas pessoas que, como nós, tentam extrair profecias dele. Mas a precisão é perturbadora. Escute, de acordo com o episódio, o colapso econômico ocorre durante a presidência de Donald Trump. Antes de afirmar que Trump não é o atual presidente, considere o fato de que um ex-presidente também está concorrendo à presidência em 2020, o que permitirá que você faça a conexão. Você parece um verdadeiro teórico da conspiração, não é? Bom, se você está assistindo a este filme, é bem provável que você mesmo seja um grande fã de teorias da conspiração, certo? Número 3. Terceira Guerra Mundial. Em 22 de novembro de 1987, um episódio especial de Os Simpsons foi ao ar no programa de Tracey Ullman. Embora tenha sido muito engraçado, pode ter havido uma mensagem oculta nele. Antes de nos acusar de estarmos nos agarrando a qualquer coisa, considere que muitas das previsões corretas feitas neste programa são, por vezes, meras observações secundárias às quais ninguém realmente prestou atenção.
De qualquer forma, o episódio se concentra em Homer Simpson pregando peças repetidamente em sua família, assustando-os com eventos da Terceira Guerra Mundial. Em vários momentos ao longo do episódio, ele os acordou e disse para correrem para o abrigo antiaéreo como se fosse o fim do mundo. É a Terceira Guerra Mundial. Um abrigo improvisado na casa de um americano comum o protegeria a ele e a sua família. Em caso de precipitação radioativa, vamos deixar isso para os Mythbusters decidirem. Embora o episódio tenha sido considerado uma sátira, se um grande conflito entre as superpotências acabasse acontecendo, muitas famílias americanas poderiam recriar as cenas retratadas nele. Atualmente, estamos muito mais perto da Terceira Guerra Mundial do que estávamos quando o episódio foi ao ar. Primeiro, em 2020, mesmo antes do surgimento do vírus, já tínhamos receio de uma guerra mundial. Em segundo lugar, se analisarmos cuidadosamente a política mundial e os inúmeros conflitos que eclodiram em muitos lugares do mundo, veremos que o nosso mundo não é pacífico. Embora não estejamos em guerra, ainda estamos longe de viver em paz. Será que 2024 será o ano em que tudo atingirá o seu auge e todas as nações mobilizarão suas armas mais poderosas para aniquilar a todos? Esperamos que não. E defendemos a paz em todos os países atualmente em guerra. Embora não seja uma previsão exata para 2024, vale a pena mencioná-la devido à sua surpreendente precisão. Você poderia chamar isso de distinção. Lembra quando Trump foi preso no mesmo dia em que o novo filme da Barbie estreou? Bem, os Simpsons previram isso há muitos anos. Em um episódio da 5ª temporada de Os Simpsons, e uma cena em que uma âncora de telejornal apresenta uma reportagem sobre uma coincidência incomum entre o lançamento de uma nova boneca Barbie e a prisão do presidente. Neste episódio intitulado Lisa vs. Malibu Stacy, surgiram notícias sobre a estreia de uma boneca Barbie falsificada. Após uma extensa reportagem de 28 minutos sobre o lançamento da boneca Barbie, a apresentadora menciona casualmente que, pouco antes do final do programa, o presidente do ZEUA foi preso. Embora dedicar 28 minutos a uma reportagem sobre uma boneca seja algo incomum, é uma notícia realmente fascinante. Pessoal, boa noite. E o presidente foi preso por assassinato. Mais informações sobre isso amanhã à noite. Isso lembra as circunstâncias que envolveram a prisão do ex-presidente Donald Trump em 4 de abril de 2023. Um evento que passou praticamente despercebido, porque muitos veículos de comunicação preferiram se concentrar no novo filme da Barbie. Como é possível que um evento da vida real tenha uma ligação tão próxima com uma simples série de quadrinhos fictícia? Realmente não podemos afirmar com certeza. Este incidente demonstra a estratégia utilizada pelos meios de comunicação de dedicar muita atenção a eventos insignificantes, quando na verdade algo absolutamente importante está acontecendo. Você já viu seu canal de notícias favorito transmitir uma longa reportagem sobre um assunto completamente irrelevante enquanto o mundo estava em chamas? É exatamente disso que estamos falando. Está por toda parte e não podemos escapar disso. Número 1. Apocalypse Zombie. Essa hipótese pode parecer um pouco rebuscada, mas é uma das previsões dos Simpsons que ainda não se concretizou, então não podemos descartar nada. Neste episódio arrepiante, um apocalipse zumbi toma conta da cidade fictícia de Springfield, Lord of Simpsons. Embora a probabilidade de um apocalipse zumbi real acontecer seja pequena, não podemos afirmar que seja mera ficção. Considerando que cerca de 30 cenas aparentemente simples dessa série realmente aconteceram. Estaríamos nos prejudicando se considerássemos essas cenas meras obras de ficção. Mas, no fim das contas, Os Simpsons é apenas um desenho animado baseado em quadrinhos, e muitas dessas profecias são mera coincidência, certo? Teremos que esperar para ver como as coisas se desenrolam em 2024. Obrigado por assistir a este vídeo. Até a próxima.